Oi, gente! Então, nós vamos dar continuidade ao nosso Papai Noel. No vídeo anterior, a gente fez o corpinho, né? Cortamos, enchemos, fizemos todo o corpinho. Quem não assistiu, corre aí, que dá tempo de assistir. Agora, a gente vai fazer a parte da roupa. Então, nós vamos começar com a nossa bermuda. O nosso Papai Noel, ele vai usar uma bermuda. E eu escolhi, aqui tá o molde, e eu escolhi um xadrez. Porque eu quero o meu Papai Noel de xadrez, eu quero ele mais descolado. Esse aqui é um algodão, mas você pode usar o que você tiver. Um verde, um vermelho liso, um tecido de Natal, o que você tiver. Você vai escolher aquele que você tem, né? Não precisa de você gastar. E o que você achar que é mais legal. Então, nós vamos aqui. Eu dobrei direito com direito. Aqui tá a dobra do tecido. E eu vou posicionar o meu molde aqui. Aqui tá a dobra. Então, eu vou posicionar aqui, deixando 1 centímetro no cós e 1 centímetro na bainha. Então, eu vou riscar aqui com a minha canetinha que apaga. Já vou riscar onde eu tenho que cortar aqui embaixo. Aqui eu vou deixar 1,5, ó, 1,5, vou deixar meio. Aqui. Já vou deixar assim. Então, eu vou cortar 2 vezes a bermuda. Vou pôr um alfinete aqui. É muito fácil fazer essa bermuda. O molde foi eu que fiz também. Se vocês quiserem, eu mostro pra vocês como que eu crio os meus moldes, como se fosse de roupa de adulto. Só que não precisa de ter tanta técnica, porque o boneco não se movimenta. Então, aqui, aí na bainha, no cós e na perna, eu deixei 1 centímetro e aqui do lado eu deixei meio centímetro. Então, tá aqui as 2 partes. Agora, a gente vai começar a preparar a bainha. Então, eu vou fazer primeiro. Eu tenho um pedaço de pelúcia. É um pedaço mesmo, um retalho, que eu nem sei do que sobrou aqui. Ele tá até um pouco com pelo preto. E eu vou usar isso aqui na minha bermuda. Eu vou usar na barra da minha bermuda. Então, eu vou cortar aqui. Eu vou cortar 4 centímetros. Deixa eu acertar aqui. Acho que 4 centímetros vai ficar legal. Vou cortar 4 centímetros, uma tira de 4 centímetros de largura. Deixa eu ver se dá pra fazer as 2 partes. Dá. Então, vou cortar ao meio. E aqui eu já vou preparar a bainha com acabamento e tudo. Então, eu vou pegar o lado direito, fazer uma de cada vez aqui. Lado direito para cima, lado direito para baixo, direito com direito, e vou passar uma costura aqui, na beiradinha aqui, das 2 partes da perna. Pronto, fiz nas 2 partes. Aí, deixa eu cortar esse pedacinho que sobrou. Tá aqui, ó, as 2 partes. Essa e essa. Agora, eu vou virar, vou abrir, né? Não me preocupe com esse pelo que sai mesmo. E vou virar pra cá, pro lado avesso,
Ó, tava assim. Aí eu viro pra cá, pego a minha pelúcia e dobro assim. E vou passar uma costura aqui. Porque automaticamente a beirada da minha bermuda, ó, já tá com pelúcia. Se eu quisesse fazer o contrário, pregar ela do lado de cá pra virar pra cá, ia ficar também bacana, porque ela ia ficar assim, ó. Ela ia ficar mais larga. Mas assim, pra mim, já tá bem tranquilo, ó. Ó. Se eu quisesse que o acabamento ficasse aqui também, daria. Mas eu vou costurar assim pra vocês verem e vou fazer nas duas partes. Pronto. Cortar essas linhas. Prontinho. Tá aqui as duas partes da bermuda. Agora eu vou fechar perna por perna. Então, eu vou fechar primeiro essa perna aqui, olhando se tá aqui na mesma direção. Vou fechar, dando retrocesso. Dou retrocesso. Deixa eu só cortar essa linha aqui. E vou fazer na outra também. Vou dar retrocesso no começo e no final. E aí, pode passar um zigue-zague ou cortar com tesoura de picotar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui do tecido. Pronto, tá aqui. Agora, eu vou virar uma parte só. Uma das partes. E vou colocar essa que eu virei dentro dessa daqui. Por quê? Aí vai ficar direito com direito. Então, eu vou tomar cuidado para colocar a costura com a costura aqui, ó. Uma perna dentro da outra, desculpa. Uma perna dentro da outra. Observando aqui se a costura tá com a costura. Vendo? E aqui, ó. Aqui. Essa costura com essa costura. Posso abrir aqui essa costura. E esta. Coloco um alfinete. Encaixo aqui. E vou costurar aqui, ó. Aqui, aqui, até o outro lado. Uma perna dentro da outra. Costura com costura. E vou costurar aqui até do outro lado. Pronto. Eu vou passar a tesoura aqui de picotar. Mas pode passar o zigue-zague, que dá o acabamento nessa costura aqui. Agora eu vou virar. Aí a nossa bermuda já está com cara de bermuda. Ó. Agora eu vou fazer a cintura.
Então, eu vou vincar aqui. E vou passar uma costura. Eu gosto de passar o zigue-zague. Se eu tivesse deixado um pouquinho mais, que eu deixei 1 centímetro, né? Mas pode deixar 1,5. Aí, eu vou virar aqui para o lado avesso. E vou passar uma costura nela, nessa dobrinha toda, deixando uma pequena abertura aqui, ó, pra gente colocar o elástico. Prontinho. Passei um zigue-zague, deixando uma abertura aqui. Agora, a gente vai colocar o elástico. Tô usando um elástico fininho aqui de... Ele tem meio centímetro, menos de meio centímetro. Aí, eu gosto de usar uma agulha de tapeceiro. Então, vou começar por aqui. E aqui você vai experimentando no seu Papai Noel. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Pra dar na cintura dele. Então, não tem como eu medir, falar de... Ah, é tanto centímetro. Porque vai de cada cintura aí do Papai Noel, de como que você encheu. Mas aqui você pega ele... E aqui você já tem uma ideia, ó. Ó. Então, aqui você passa uma costurinha aqui, ó. Nesses 2 pedacinhos. Pra prender. Eu dou uns 2 retrocessos. Vejo se tá legal. Corto aqui esse pedacinho. E agora, eu termino de passar o zigue-zague nessa parte onde a gente deixou aberto. E vamos vestir no nosso Papai Noel. Prontinho. A gente corta as linhas e vamos vestir. Vamos ver como ficou, né? Se não ficou grande do jeito que eu queria, vou aumentar, vou fazer outra. Que eu quero o Papai Noel bem descolado. E aí, agora eu vou fazer uma camiseta pra ele. Ajeita. Ah, ficou legal. Franze aqui. Aí. Ah, ficou muito legal. Agora, a gente vai fazer uma camiseta pra ele. Então, bermuda pronta. Agora, a gente vai fazer a nossa camiseta. Deixa eu ver se eu consigo pôr mais pra cá, vai ficar mais claro. Aqui nós temos o molde da nossa camiseta, frente, costas e manga. Eu escolhi uma malha, ela tem que ter uma elasticidade para os lados, ó. Aqui eu já cortei a frente, cortei uma vez só. Vai cortar aqui.
Eu risquei o molde e vou deixar uma margenzinha de meio centímetro, um pouquinho mais. As costas, eu cortei 2 vezes, porque a gente vai deixar ela aberta, né? Então, eu gosto de fazer o acabamento com duas partes de cada lado. E a manga também, que eu escolhi uma malha, que era o que eu tinha. Vou fazer ela branca com manga vermelha. Então, vamos costurar primeiro. Vamos fazer as costas. Aqui tá a parte da frente. Primeiro, a gente vai dar o acabamento aqui. Então, nós vamos pegar essas 2 partes. Assim. Como é que é? Assim. E assim. Aqui nesse não tem avesso nem direito. É tudo igual. Então, vou posicionar aqui e vou fazer só a parte da abertura, que é onde ficam os botões. Então, eu vou fazer esse acabamento aqui, ó. Pronto. Deixa eu cortar essas linhas. Aí, agora eu viro. E vou costurar os ombros. Vendo? Assim. E assim. Vou costurar os ombros. Vou colocar um alfinete aqui. Alfinete com a cabeça ruim. Aí. Então, vou costurar os ombros. Aqui também, qualquer lado pode ser o direito, porque é tudo a mesma coisa. Então, vou colocar aqui. E vou costurar só os ombros. Prontinho. Costurei os ombros. Então, tá assim. Agora, eu vou pegar a minha manga. Vou posicionar aqui. Tá vendo que ela tem é como se fosse uma blusa raglan, né? Ela tem uma pontinha aqui, ó. Essa pontinha tem que encaixar aqui, ó. Então, eu faço uma parte primeiro. E depois eu vejo se encaixa na outra parte. E vou fazer isso dos 2 lados. Aqui, ó. Fiz a primeira. Ó. E agora eu vou fazer a outra. Ó, tá vendo como que tem que pegar nas 2 partes? Tá vendo? Aqui pegou. Aqui dei uma vacilada, ó. Pegou bem na beiradinha. Então, vou desmanchar pra pegar direito. E vou fazer a outra manga. Pronto, arrumei e costurei a outra manga aqui, ó. Agora pegou nas 2 partes. Olha como ficou. Vamos abrir aqui para vocês entenderem. Ó. Tá vendo? Aqui, ó, eu coloquei 2 de cada lado para dar esse acabamento, porque senão ia ficar muito difícil de fazer, porque esse aqui é uma malha, eu nem sei como é que chama essa malha. Não é uma malha de algodão, não. Uma malha sintética. Então, agora, eu vou fazer as bainhas da manga. Eu posso usar... Primeiro, nós vamos experimentar no nosso Papai Noel. Pra ver como que tá o comprimento dessa manga. Se ela tá muito larga, ó, ela tá mais comprida, ó.
Se eu quiser ela mais curta, eu tenho que cortar aqui, ó. Né? Assim fica bacana, ó. Vou colocar um alfinete aqui. E atrás ficou bacana, que ela vai ser pra dentro da bermuda. Ó. E depois eu vou fazer a gola. Se eu quiser colocar um punho aqui, vai ficar bacana. Posso colocar um punho de malha canelada. Tem uma malha canelada branca. Vai ficar bem vermelho e branco. Vamos experimentar? Então, vamos fazer isso. Então, aqui, ó, vai ser a bainha da minha... Vai ser o comprimento da minha manga. Não tem mistério, gente, fazer essa blusinha. É muito gostoso, muito fácil. Então, vamos cortar um pedacinho. Só um pedacinho. Que depois eu vou ainda usar mais um pedaço para fazer o punho da manga. Então, agora vamos medir na outra. Pra gente cortar o mesmo tanto. Mede direitinho. Aí. Como que eu acerto essa daqui? Aí. Muito bom. Então, agora a gente vai cortar o punho. Eu tenho que pegar a malha canelada e ela tem que ser menor do que isso aqui, porque ela tem que esticar para dar aquele franzido na manga. Então, eu vou pegar, deixa eu ver, vou pegar 4 centímetros. Aqui tem 12,5. Então, eu vou pegar, deixa eu ver se eu pegar 10. Acho que 10 já dá. Pode ser até menos. Vou pegar 9. Então, 4 por 9. Duas vezes. E depois a gente vai fazer a gola, a mesma coisa. Vai ficar muito bacana essa blusa. Isso. Então, tá aqui. Eu vou dobrar. Vou dobrar o meio. As duas. Vou pegar a minha manga e vou pegar direito com direito, até que o punho não tem, mas a manga tem. E vou costurar aqui, ó. Como o meu punho tá menor, eu vou dar uma puxadinha. Vamos ver se 9 vai ser bom, porque senão a gente faz de menos. Costurar a malha é difícil, porque ela entra na máquina. Ó, ela entra na máquina. Então, você tem que começar de um outro ponto para esticar e depois voltar aqui. Então, eu começo mais ou menos aqui. Depois eu volto e costuro esse pedacinho, senão ela entra. Eu acho que vai ter que ser menos de 9.
eu vou voltar aqui, ó. Vou costurar esse pedaço. Isso mesmo. Pode ser 8 por 4. Aqui, ó. Vendo? Então, vai ser, acho que vai ser menos de 8. Não, 8. Tirei 1 centímetro. Agora, eu vou fazer na outra. Então, já vou tirar 1 centímetro aqui. Pra ficar do mesmo tamanho. Então, vou costurar aqui. Direito com direito. Ainda sobrou um pedacinho nessa daqui. Olha a nossa manga. Que linda. Agora eu vou fazer, vou costurar, vou fechar. Então, eu vou pegar o direito com direito aqui. E vou fechar, tomando cuidado para pegar as duas partes das costas. Aqui, ó, também, na manga aqui, essa costura tem que ficar costura com costura. Aí, eu posso abrir, ó. Eu abro para elas encaixarem aqui. Isso. Aí, aqui também eu tenho que observar para o punho ficar bem certinho. Então, eu vou começar a passar uma costura, eu vou prender aqui. E vou observar se tá pegando as duas partes das costas. Aqui, ó. Então, vou fechar aqui e a manga. Pronto. Opa. Ó. Fechei. Como eu começo aqui, fica sempre essa beiradinha que eu tenho que voltar. Mas depois também eu vou fazer a bainha, aí eu vou corrigir isso aqui. Aí, eu posso passar um zigue-zague ou a tesoura de picotar, mas a tesoura de picotar eu não sei se ela vai picotar essa malha ou se vai estragar, então eu prefiro passar o zigue-zague. Aqui também a gente pode passar um zigue-zague antes de fechar. Então, eu vou fazer aqui agora o outro lado. Tá ficando bacana a nossa blusa. Papai Noel é bem moderno. Ele tem bermuda xadrez. Aí, ó. Vou fechar aqui e volto. Prontinho. Depois eu vou passar para tirar essas marcas de caneta. Ou o secador. Se for um tecido que não pode ver ferro, né? Eu uso o secador. Vamos virar pra gente ver como está a nossa blusa do Papai Noel moderninho. Olha isso. Bem legal, né? Aqui, se der umas repuxadas aqui, ó, é porque você precisa dar umas picotadas. Aqui, ó. Porque aqui é arredondado, né? Então, você dá umas picotadas assim, ó. Dos dois lados. Que aí ela para de repuxar. Cuidado para não pegar na costura.
Então, agora a gente vai fazer a nossa gola. Olha lá, parou de repuxar. A nossa gola, tá vendo? É a mesma coisa do punho. Então, eu vou abrir aqui. Deixa eu acertar isso aqui. Porque tem que estar do mesmo jeito. Deixa eu acertar. E agora eu vou abrir aqui. Sem puxar, eu vou tentar medir. Porque se eu puxar, ele estica, né? Ó, deu 11. Então, eu vou pegar um pedaço de... Pode ser menos de 4, né? Porque o punho eu coloquei 4. Não, pode ser 4. Se tiver muito, a gente diminui. Pode ser 3,5. Eu vou cortar aqui. Vou marcar aqui. Vou pôr 4, porque eu tenho que acertar. Vou pôr mais. Vou pôr aqui. Por 11, né? Deu 11. Então, eu vou pôr 9. Não sei se vai dar certo os 9. Pode pôr um pouquinho mais, e aí na hora que puxar, tira o excesso. Vou acertar ela. Aí, o que que eu posso fazer? Para dar o acabamento aqui na beirada, eu vou costurar as beiradas e virar. Porque senão, como que eu vou dar esse acabamento aqui, ó? Eu acho que esse tamanho aqui tá grande. Então, vamos tirar um pedacinho aqui. Não, acho que vai dar certinho. Eu cortei, foi 10. Vamos tirar mais uma beiradinha aqui. Uma beiradinha de cá, uma beiradinha de lá. Acho que eu cortei foi 10. Porque, ó. Porque eu vou costurar dos dois lados. Eu vou virar. Vou costurar essa beiradinha. E vou costurar essa beiradinha. Pronto, aqui, ó. Como eu falei, costurar malha, ainda mais malha molenga, assim, é difícil, mas a gente consegue. A minha máquina não é aquela poderosa. Tá vendo? Eu costurei dos dois lados. Agora, eu vou virar. Deixa eu tirar essa ponta pra não ficar grosso. Vou virar aqui, ó. Ó. Fiz uma golinha. Esta golinha que eu vou esticar aqui. Aqui, ó, eu poderia ter feito um acabamento aqui antes de fechar, mas isto aqui não vai atrapalhar, ó. Eu vou esticar assim, então eu vou começar bem da beiradinha aqui. Um pezinho de máquina. E vou costurar até aqui na parte de cá. Pronto! Aí, como eu falei, passamos um zigue-zague aqui pra dar o acabamento. Agora, a gente pode tirar esse alfinete aqui, que não vai atrapalhar em nada. Olha como ficou a nossa blusa. Tá faltando só a bainha. E aqui eu vou colocar botãozinho desse aqui, ó. Esses cochetinhos aqui atrás. Pra fechar. Porque se eu colocar um velcro, vai ficar muito pesado.
E vou passar zigue-zague nela. Onde tiver costura, eu vou passar zigue-zague nela. Vamos vestir antes da bainha. Vamos vestir. Ah, ficou muito lindo. Essa malha parece uma malha fria. Esse é pedaço de malha que sobra aqui na minha casa. E aí, eu não jogo fora. Ó. Tá vendo? Aqui eu vou colocar os cochetinhos. Depois eu vou trazer ele prontinho. Ó. Não olha aqui não, que aqui tem o cabelo ainda. E aqui eu vou colocar pra dentro. Mas antes eu vou fazer a bainha. Pode colocar pra dentro, pode deixar pra fora. Ah, ficou bacana o nosso Papai Noel, porque aqui agora a gente vai fazer o paletó dele. Nós vamos fazer o paletó, vamos fazer barba, cabelo e sapato. Nosso Papai Noel é bem moderno. Então, vou fazer os acabamentos e trago para vocês verem. Prontinho. Bainha pronta. Eu optei por fazer bainha à mão, porque eu achei que ia ficar menos marcado do que fazer a máquina aqui, ó. Tem que ajeitar ela aqui. Mas se eu passasse a costura a máquina aqui, eu acho que ia ficar mais marcado. Então, optei por fazer à mão mesmo. Passei de zigue-zague nas costurinhas de dentro e preguei um colchetinho aqui. Aí, tá vendo? Se eu colocasse a bainha à máquina, ia ficar mais marcado aqui. A manga poderia ter ficado um pouquinho menor, mas acho que tá legal assim. Pronto, o nosso Papai Noel tá quase. Esse aqui é só para dar um detalhe. E agora a gente vai partir pro casaco. Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer o casaco. Se você ainda não viu o vídeo anterior, corre para ver. Não se esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo. Vai ser muito bom. Ajuda a gente a crescer. Então, até o próximo vídeo, gente. Até mais.